supere seus limites, como o autor demonstrou neste capítulo com Nahato Fukurancho. Hello Covers, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde hoje irei abordar o que eu achei, como foi o que eu gostei, sobre o capítulo de número 286 de Black Clover. Foi um capítulo formoso, meus queridos, até porque eu tenho que aplaudir, quero dar parabéns, Tabata Sensei Otsukare-sama deshita, por conta de que este capítulo teve mais páginas que o normal, e Black Clover vem tendo um ritmo que está sendo mais frenético, é algo mais difícil, até por condições da vida pessoal do autor. Então o fato dele conseguir, digamos que, causar o desfecho no plot do Nahato, proporcionando mais páginas do que o normal no ritmo de Black Clover, é digno de elogios e mostra o empenho do autor querendo se dedicar para causar um bom entretenimento para nós fãs e leitores da obra. Então não tem como, deve ser reconhecido, deve ser aplaudido. O Tabata supera seus limites, como o Nahato nos mostrou, sendo o lema dos Touros Negros. Até porque este capítulo tivemos o desfecho, tivemos o passado do Fukurancho. Eu acho que é interessante de abordar que, praticamente sendo tido, rotulado como a ovelha negra, sempre discriminado, criticado pela maneira com que agia, vemos que o verdadeiro intuito da família foi passado para o Fukurancho, que era considerado a ovelha negra da família. É interessante isso porque, quando ele foi chamado pela família, ele achou: vocês querem passar logo o título, né? Relaxa, não precisa ser eu assumir, quem vai ser o sucessor vai ser o meu querido irmão mais novo, o Morogure. Então relaxa, deixa pra ele, qualquer coisa tem ele. E acontece que a família dele já mostrou o mundo das sombras, essa magia que o Nahato mostrou levando Asta. É interessante isso porque, indo para o templo dos Akumas, é mostrado o verdadeiro intuito, a verdadeira devoção da família, que é estudo sobre demônios. E a partir disso, o único que poderia fazer jus a essa reputação sendo o sucessor era Nahato, por sua magia e por sua personalidade. A partir disso, vemos que era algo que o irmão mais novo não poderia herdar, até por questões de ética como um cavaleiro mágico. Então, a partir desse momento, o Nahato demonstra que ele apenas queria ter um reconhecimento, que ele queria ter algo que lhe proporcionasse, de certa maneira, um entretenimento. E a partir disso, vemos que ainda na sua juventude, são erros que ele se arrepende até hoje, que foi o mal unilateral, que ele tem uma raiva, ele nutre, digamos, um ódio por quem estuda demônios e mostra a sua motivação do porquê ele quer punir e destruir a Dark Triad. Então é interessante, foi um passado 10 que eu vou falar destaque por destaque, a forma como foi demonstrado, a emoção, um pouco da cena, minha impressão, mas diante disso eu já quero dizer, foi um ótimo passado, um ótimo background. Eu acho que a forma como a gente descobriu possivelmente uma suspeita de como ele pode ter feito contratos com demônios está muito mais fácil, porque ele seria o sucessor, ele já vinha estudando demônios, então ele pode ter aperfeiçoado seu conhecimento após aquele incidente. Fica também fácil de compreender por que Yami conseguiu ter ele para o Esquadrão dos Touros Negros, porque possivelmente Yami deve ter descoberto tudo o que ocorreu. Então é interessante, gente, não tem como, deve ser abordado. Um fato também mais notável é que o Nahato já tinha um elo com Yami, embora eles não fossem nada parecidos, segundo a compreensão e visão de Morogure. E é interessante isso porque foi um capítulo puramente apaixonante, eu acho que é a definição que eu posso fazer, porque era um capítulo que eu já esperava faz um tempinho, e eu acho que a forma como Black Clover consegue proporcionar algo de certa maneira inesperada, embora fosse algo que a gente já acreditava que iria ser mostrado, foi fantástico como fascinante. Afinal, a gente viu, não teve, digamos que, um elo da sua família criando os demônios de Nahato que ele conduz, mas vemos que eles foram uma ponte que fizeram com que Nahato conhecesse esse poder. Então é interessante porque agora eu vou falar parte por parte o que eu achei do capítulo, cenas de destaque, como foi o capítulo do início até o final. Então vamos logo falar sobre o capítulo mais recente de Black Clover, que deveria ficar conhecido como Supere seus limites, Nahato, e destrua todos os demônios que você ver à frente. Começando a impressão geral, vamos logo então aos destaques. É interessante falar sobre a família Fasato, espero ter pronunciado certo, a família do meu querido Nahato Fukurancho. A gente vê que em sua juventude ele era alguém bardeneiro, bagunceiro, como a gente já falou no vídeo anterior, e é interessante de frisar que é alguém distinto do irmão mais novo, que era amado por todos como amava a todos. Um exemplo de quem seria um enorme, incrível cavaleiro mágico. A partir disso, vemos que Nahato não tinha, digamos que, um sentimento que ele poderia descrever no momento pelo seu irmão. Mas é interessante que ele tinha apreço pelo irmão mais novo, ao momento que a gente vê que, estando com seus irmãos em seus braços nos últimos momentos, ele é honesto e sincero e diz que enquanto ele estivesse ali, ele seria a luz que poderia mantê-lo de pé. E é interessante porque, tendo perdido seu irmão, ele implorou aos deuses, aos céus, que ele desejava que algo fosse feito. Ele merecia toda a culpa e não todo esse incidente. É interessante porque, como Nahato pensou, do que adianta ele clamar pelos deuses a partir desse momento, sendo que ele fez tudo o que bem lhe entendia. Agora não é justo com que ele peça, sendo que ele sabia possivelmente de consequências inimagináveis.
Então é interessante porque agora que ele precisa recorrer, seria injusto, sendo que ele estava fazendo tudo à sua maneira e nunca recorria aos céus. Então, a partir desse momento, a gente vê, digamos que, a moldagem do que tornaria o Nahato no que ele é, porque tendo perdido seu irmão mais novo devido à sua falha, à sua rebeldia, ao seu egoísmo, querendo criar um demônio, digamos que fazendo o link para que ele adentrasse a superfície, a realidade do mundo mágico, é interessante de ser frisado por conta de que a gente vê todas as consequências. Quando foi criado, aparentemente, esse primeiro demônio, deu tudo como certo, a gente vê que ele realmente foi invocado, mas aos custos de todas as pessoas que estavam preparando esse ritual. É interessante porque diante disso a gente vê que o único que sobreviveu foi o Morgure, porque diante disso a gente vê que ele fez uma intervenção do pacto do ritual. Desse momento em diante é interessante porque quando ele impede que o demônio saia solta e quer salvar seu irmão, foi uma intervenção que fez com que ele pagasse com sua própria vida. É interessante porque possivelmente podemos considerar que Nahato seria morto, porém seu irmão deu a vida no lugar. Então diante disso, o demônio foi impedido de sair, mas a gente vê o custo alto que foi feito. A partir desse momento é mostrado que o sonho de Morgure, o irmão mais novo de Nahato, foi passado para o mais velho. É interessante porque é meio que o pecado, o fardo que ele terá de carregar. O sonho do irmão mais novo que sonhava que ambos poderiam ser ótimos cavaleiros mágicos, a luz como a sombra, um exemplo para manter a paz no reino mágico de Clover. É interessante como trágico, é emocionante, dói isso, mas diante disso é um fato já que se torna mais compreensível para o passado como para a narrativa da história, por conta de que a gente já vê que o Nahato é o gênio, digamos que ele tem a versatilidade, mas agora está explicado também porque faz jus à reputação do que eu já acredito nele como o mestre dos demônios. Afinal, ele seria o sucessor de uma família que tem estudos sobre isso, digamos que já desde os seus 18 anos. Então é interessante, porque o contrato com os 4 demônios, contando com Gimodero, foi feito antes dele, digamos, assumir todo o incidente. Ele já tinha, digamos que, o contrato onde eles eram submissos e ele já mostrava soberania. Então é interessante porque ele já tinha invocado 4 demônios e já havia feito um contrato com eles. Então ele já tinha tirado 4 demônios do submundo aparentemente, ao modo que ele conseguiu utilizar-se do modo união. Então é interessante porque no modo total dos seus demônios, a gente já consegue entender que é diferente dos Akumas da Dark Triad ou de ranking alto. E quando ele iria invocar um demônio de ranking alto, um dos 3 demônios principais, que seria ou Megicula, ou Lucifer, ou o demônio do Zenon, a gente vê que daí causou todo um incidente onde ele foi salvo pelo seu irmão. É interessante ser frisado isso, porque aparentemente o Akuma que surgiu, podemos crer que seja o demônio que é de Zenon. Afinal, a gente reconhece Megicula, a gente reconhece Lucifer, então pelo porte físico, na minha visão, eu acredito que se for um dos 3 demônios principais, um dos Akumas supremos, é o Akuma do Zenon, e assim fica muito interessante, porque seria relevante para a história ter um reencontro, digamos que do nosso querido Fukudancho, contra esse Akuma que causou todo esse incidente. Então eu acharia relevante, eu acho que seria bacana, então quem sabe não acontece isso, não é mesmo? Mas isso se baseando em especulação, visando as cenas mais relevantes e recentes desse capítulo. Então é interessante tudo que foi mostrado, o auge, o talento do Nahato, a forma como ele já tinha controle sobre 4 Akumas. É interessante isso porque após isso a gente viu que aparentemente ele deve ter sido recrutado pelo Yami para os Tolos Negros, e com isso ele seguiu o caminho de seu irmão, só que sob sua visão e sob sua personalidade. E é interessante por conta de que a forma com que Yami se relacionou com o Nahato, a gente viu que já era desde a sua juventude, eles já tinham um elo próximo, já eram bons amigos de certa maneira. Mas é interessante ser frisado que Yami seguiu o caminho correto para ser um cavaleiro mágico, sob a supervisão do nosso querido Rei Mago, criando, digamos que uma casa em seu esquadrão graças ao Mogure. Então é interessante porque estava na vez agora do Yami meio que dar um puxão de orelha e recrutar o Nahato sem um não como resposta. E é interessante isso porque possivelmente fica explicado muitos motivos da personalidade do Nahato, seu sonho que era vindo da sua personalidade, do objetivo do irmão. Então é interessante o seu senso de justiça, e agora a gente consegue compreender porque, digamos que todo esse tempo ele mal apareceu, porque ele vem estudando os Akumas, pessoas que podem tentar invocar como o reino de Spade. Então por isso ele ficou todo esse tempo, porque digamos que esse é o seu grande senso de justiça, pelo menos de momento que a gente conheça através do capítulo. Então é interessante porque assim a gente vê o momento atual, a gente vê, digamos que entre a vida e a morte, ele escolhe, digamos, recobrar e nunca esquecer de seu objetivo, de sua determinação,
e lá ele irá superar seus limites, destruindo cada Akuma por ser o mal em pessoa e pelo seu senso de justiça devido a toda a sua tragédia familiar, concluindo o capítulo onde a gente verá o Fukudancho superar seus limites, criando expectativa para o próximo capítulo. Sem dúvidas, um ótimo capítulo que deve ser exaltado, afinal muitas coisas se tornam compreensíveis. Eu diria que por ser um segredo de uma família da distinta nobreza, faz com que se torne mais compreensível o fato de porque o Rei Mago Yuris Nova Chrono não descobriu o motivo do porquê Naruto possuía demônios, é algo que talvez apenas o Yami soubesse. Então é interessante ser frisado isso, por conta de que a catástrofe, a tragédia que aconteceu é algo que apenas possivelmente Yami Sukehiro soube e por isso que ele recrutou Naruto, e por isso mesmo diz que não teve escolha e teve que assumir o cargo de Fukudancho. É interessante ser frisado isso. A partir desse momento, é interessante de falar que eu acho que, por mais trágico que tenha sido, eu sinto um pouco de pena pelo Fukudancho, por conta de que o Naruto, de certa maneira, era alguém que era sempre criticado, discriminado, e isso, de certa maneira, desde a sua infância até a sua fase rebelde. Então, diante disso, ele era alguém que era meio que... ele ficava distinto, ficava sozinho, as pessoas não viam ele com bons olhos. A única pessoa que lhe deu meio que uma chance assim de se tornar amigável era o Yami devido à sua personalidade. Então a gente vê a maneira como foi agida pela cena do último capítulo, ou melhor dizendo, do capítulo mais recente, o capítulo de número 285, onde ele conversou com o Yami de uma maneira como se eles fossem bons amigos. Então é interessante ser frisado isso por conta de que o Naruto, eu acredito que queria apenas ser alguém aceito, digamos que pelas pessoas. E acontece que tudo isso gerou aonde gerou na tragédia. E é interessante ser frisado que, como ele diz, o irmão dele amava todos, inclusive a ele mesmo, ao momento que sempre tentava chamá-lo para os Cavaleiros Mágicos, porque ele tinha um sonho e a habilidade dele seria muito boa em prol das pessoas. Então, não tem como, gente, é uma tragédia, é muito triste, é doloroso, por conta de que, querendo ou não, o irmão dele era uma ótima pessoa, era uma pessoa que eu gostaria muito de ver ainda vivo em Black Clover. Então, é muito triste porque a gente vê tudo o que lhe aconteceu e é alguém que é simpático, é carisma, como foi demonstrado, é o sol, é a luz. Como o Naruto dizia, ele amava o irmão dele, digamos que era a luz dele. Então, a partir disso, a gente vê que ele segue o sonho do irmão, só que sob a sua visão. Então, eu acho que é muito bom a forma como foi conduzido o background trágico do nosso querido Naruto Fukudancho. E diante disso, eu diria que praticamente tem resultado tudo que eu desejava falar desse capítulo mais recente. Então a gente vai para aquela pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Black Clover? Para o próximo capítulo de Black Clover, é expectativa criada porque veremos o desfecho já dessa possível batalha entre Naruto e o Futago no Akuma. É interessante porque o Fukudancho provavelmente poderá mostrar o modo união completo praticamente dele. No mínimo, digamos que 70%. O que eu quero dizer com isso? O modo união completo 70% é com todos os 3 Akumas que ele tem contrato, menos o Gimodero que está ao lado de Asta. Então, diante disso, eu acho que deve ser importante porque seria uma fusão totalmente nova, aonde seria conduzido o seu poder praticamente todo no momento atual, aonde poderia custar praticamente quase toda a sua energia vital, mas assim ele destrói os demônios que estão à frente e ele supera seus limites. É interessante, eu acho que seria bom, seria muito fascinante isso acontecer, e depois disso a gente vê que chega, digamos, ajuda já por Gadia, Nero, ou até o próprio NoZero. Então eu acho que é interessante porque isso pode acontecer. Então a expectativa realmente fica para o próximo capítulo em volta do Naruto, solando, destruindo, triturando, mostrando as sombras sugando os Akumas. E daí eu acredito que vai focar na Dark Triad e suas lutas principais contra os Capitães Mágicos. Então eu acho que é isso que devemos ter como noção e expectativa. Não acho que vai ser mostrado no Eren, mas dependendo, pode ser que o Tabata já coloque, mas eu já coloco isso como cena que não deve ocorrer ainda no próximo capítulo. O foco realmente vai ser o Naruto Fukudancho. Mas então, acredito que a expectativa colocada, e você já sabe, lançando o próximo capítulo, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata na